nossa edição de hoje do programa Ponto de Fé é muito especial. Temos um convidado que nós vamos poder conversar sobre fé em dois momentos. Pela pessoa, Maurício Matar, e com o ator Maurício Matar, que participou de várias novelas onde tinham temas religiosos. E esse é o nosso convidado. Tudo bem, Maurício? Tudo bom, Luzia, minha irmã. Que bom. Como é bom ter você aqui. É bom para mim também. Como é bom ter você aqui, olhando, falando com o nosso pessoal, conversando. Estava ansioso para vir para cá. Vamos falar de fé? Vamos. O que é fé para você? Fé é uma força que, na minha opinião, se mistura muito com o poder da mente, com o que você acredita de fato. Eu não consigo conjugar a fé só com a palavra espiritualizada de que é através de Deus e dos anjos da guarda que as coisas se fazem possível. Eu acho que a fé está muito ligada também ao estado de espírito. Então é um leque de informações que ainda não consegui chegar à resposta exata. Fé é isso. Não, para mim fé é um pouquinho de cada coisa. Quando eu falo do poder da mente, eu falo do poder das palavras, né? Porque tem muita gente que fica assim: ai, hoje meu dia foi horrível, ai, eu não consigo realmente fazer as coisas do jeito que eu queria, ai, está me faltando dinheiro para isso. Passa o dia todo reclamando. Essas palavras, elas têm força. Ah, mas você está falando de energia quântica, você está falando de ciência. Pode até ser, mas a fé, eu acho que é a mesma coisa em relação a isso. O poder da mente, mas está falando de uma forma como se fosse uma autoajuda. Pode ser também, mas eu acho que fé é um pouquinho de cada coisa. Fé é uma coisa que você lida com ela já há bastante tempo, não é? Ah, sim. Eu digo isso porque depois que eu descobri a palavra gratidão e comecei a colocar como se fosse uma fórmula ou uma técnica, gratidão. Obrigado, 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 gratidão. Até pelo negócio que não foi fechado. Porque se não foi fechado, é porque acredito que tem alguma direção para isso que lá na frente eu vou entender. Porque muitas vezes eu já vi, inclusive, um exemplo de uma experiência que eu passei, um empresário perder um voo, chegou em cima da hora: eu quero ir nesse voo, eu quero ir nesse voo, mas eu estava aqui quase indo às vias de fato, em termos de agressividade com a moça lá do balcão. E aí, em seguida, foi anunciado que o avião caiu. Isso foi em São Paulo. Isso é uma realidade. Um voo da TAM. Eu estava em Congonhas. E o voo caiu. Imediatamente, eu sou um cara muito observador, naturalmente, na minha vida. E aí eu queria ver a reação dele. Logo depois que ele ouviu que o avião caiu. O avião que ele queria, brigou. Mas ele não embarcou? Não, ele estava brigando porque ele queria ter ido naquele voo. Então tinha que conseguir um voo em seguida. Conseguiu vê-lo? Sim, ele estava ali na minha frente. A cara que ele fez foi inexplicável, porque foi uma cara de alívio, mas de vergonha ao mesmo tempo, porque ele se pegou, eu vi nitidamente que ele se pegou, não tendo uma maturidade espiritual para compreender aquela situação. De um bom tempo para cá, eu passei a praticar isso de uma forma muito contínua, muito presente. Repetidas vezes eu pratiquei isso, pratico. Alguma coisa não acontece, é lógico que vem o primeiro ímpeto, né, de reação é... Aí eu detecto, engulo e falo: isso era para acontecer. Então calma. Porque eu sempre gosto de olhar de um outro ângulo o problema, né? No budismo tem muito isso. A simplicidade da filosofia
de você tentar, você está dentro do problema, e o Dalai Lama ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, se o problema tem solução, ótimo, vamos solucionar. Se não tem solucionado, está. Tem coisas que você não tem o que fazer. E nitidamente esse senhor, esse empresário, quando aconteceu, foi aquela decepção. E aí eu procuro sempre não passar por esse episódio da forma que ele tirar o melhor construiu aquele momento. Que vem. Eu prefiro sempre, estou dentro de um problema, e peraí, aí eu me faço como uma câmera, saio e tento colocar em vários outros prismas e ângulos para tentar me enxergar dentro daquele problema de fora. Entendeu? É difícil, mas é uma prática. Você vem de uma formação de família religiosa? Católica. Católica? É. A sua família é católica? É. E aí... Pai e mãe. Quando você, já jovem, bem jovem, explode Maurício Matar. Nesse momento, Maurício tem uma religião, tem uma fé, seguia alguma religião? Sempre tive a prática do convívio familiar com a Igreja Católica, com a religião católica, mas depois eu fui bem antes também, eu conheci outras, né? Conheci o Candomblé, conheci Umbanda, conheci... A Igreja Evangélica eu fui conhecer bem mais tarde, Mas esse conhecimento era um conhecimento busca sua? Você queria conhecer mesmo? Ou você era levado porque era jovem? Quando eu era criança, muitas vezes eu fui levado, né? Mas aquilo me deu um sabor, assim, principalmente nas religiões do Candomblé, da Umbanda, me dava um prazer de escutar os tambores, a questão da música. Assim como depois eu conheci o Daime também, e tem essa coisa da musicalidade, daquela cadência. E eu, como um compositor, um músico, que sempre gostei de música, isso para mim era uma ferramenta fácil de administrar e de interpretar. Então, só que existiam coisas ali que eu não era muito de acordo, entendeu? Com a rigidez, com os compromissos, com a obrigação. Essa questão da obrigação me deixava um pouco incomodado. Então, eu admirava, respeitava, mas eu falava, não, isso não quero tanta responsabilidade, tanta obrigação com algo que acho que depende do amor, depende, que é a questão da fé, e volta para o início. Eu acho que a espiritualidade, ela independe de religião. E aí, mais tarde, eu fui entendendo que a religião, na minha opinião, é um mal. Eu vejo como um mal. Eu acho que o mais importante de tudo é a fé. Porque existem religiões que vão criando regras, proibições, obrigações, compromissos, responsabilidades. Você acha que a religião acaba por dividir as pessoas? Como a guerra, né? A Guerra Santa. É um mal do planeta. Está todo mundo em guerra por causa de religião. Certo. Porque um não respeita a religião do outro, porque um quer ofender, quer humilhar a religião do outro, quer dizer que a sua é melhor. E eu não vejo assim, eu não acho que isso seja... Eu acho que, tudo bem, Deus pode ter vários nomes em várias congregações, mas eu acho que o amor é um só. Eu acho que a energia da paz é uma só. A tranquilidade, o estar bem, né? A saúde espiritual, psicológica, mental. Eu acho que tudo isso depende de amor, depende da gente. Não depende de uma obrigação. Aí eu vou ter que, para ficar em paz, para ficar bem, para ficar com positividade, para atrair emprego, para atrair dinheiro, para atrair um amor, para atrair a felicidade, eu preciso fazer certas coisas que a religião pede. E aí isso me dá um pouco de confusão, entendeu? Eu acho que é mais simples. Porque eu acho que é mais simples que isso. Aí entra na história do... Eu acho que é a gente com a gente mesmo. E você pode falar sobre isso com muita vontade, porque você se permitiu conhecer algumas religiões, né? Sim. Você fez passeio, né? E quando você pergunta, Maurício, você foi levado? Fui. Na infância, eu fui levado.
Mas quando eu fui crescendo, fui lendo, fui ficando mais conhecedor de coisas que eu gostaria de conhecer e me apropriar delas com, né, embasamento e tal. Aí foi abrindo e as coisas foram mudando. E eu fui vendo, peraí, isso aqui que eu achava certo não é tão certo. O que eu estou vendo aqui que é melhor, é mais simples. E aí fui buscando, por minha vontade própria, tudo que eu queria ver. Isso em relação a tudo, não só a espiritualidade. Como foi essa experiência? Chegar, por exemplo, você conheceu o budismo. Você pensou, vou me permitir agora conhecer o budismo. O que é o budismo? Eu acho que isso vai muito também da maturidade, eu acho que um pouco de vida também, eu acho um pouco da relação que você tem com a sua cultura, entendeu? Cada um procura dentro da cultura que atinge aquilo que é mais próprio, entendeu? Como limpeza, como... por exemplo, eu conheci a religião evangélica. Eles não cultuam imagem. Né? Eu respeito e passei a entender. Isso, inclusive, tem na Bíblia. Né? Tem o porquê que não existe o culto à imagem. Eu entendi. Mas você sabe que eu respeito, entendi. Eu acho que o grande barato é você entender, compreender. Ah, entendi, mas não compreendi. Não, eu entendi, compreendi, fui atrás da compreensão e está tudo certo. Perfeito. Só que eu gosto de olhar para Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho Nossa Senhora de Fátima e tive uma relação absurdamente incrível. Aí você assim, poxa, mas isso é o poder da mente? Foi o que você ativou em suas células, aí vamos para a ciência, ou é realmente fé? Não importa, cada um dá o título do que quiser. Para mim é fé, porque se eu estava num recinto religioso, se eu estava na frente de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, quando lá morava, vi um monte de gente pagando promessa, acendendo vela no setor de velas, vi o santuário aqui, vi a imagem. Essa imagem é uma impressão de infância, porque eu fui criado no meio católico, na atmosfera do universo católico, ok. Mas não vem ao caso. Né? Eu falei assim, poxa, peraí, promessa, aí vi as pessoas pagando de joelhos as promessas realizadas. Eu falei assim, peraí. Aí eu olhei para Nossa Senhora e falei assim, Nossa Senhora, olha, eu nunca fiz isso. Eu posso até, para uns, mas estou vendo aqui que existe um respeito muito grande, está fazendo papel de bobo, mas eu não vou de piada, eu vou com o coração aberto, e eu vou com vontade. Só que é o seguinte, existe uma situação que era profissional, eu falei assim, eu vou testar a senhora. Falei para ela, olhando para ela no santuário, eu vou lhe testar. Eu, inclusive, não tenho dinheiro aqui. Aí eu falei, eu vou pegar o que eu tenho e vou pegar uma vela, não importa o tamanho da vela, né, para quando você quer relacionar o pedido à questão da fé. Não importa se a vela é maior que você, se é menor, o que importa é a fé. Eu falei, eu vou com fé, eu vou com o meu coração aberto. Fui lá atrás. Quando eu cheguei lá atrás, Luzia, pela felicidade dos meus filhos e da minha mãe, que graças a Deus ainda é viva, tinham várias velas de vários preços em caixas. Quando eu cheguei, não tinha ninguém lá, e a vela que eu ia realmente pagar naquele valor caiu da caixa. Sugestivo ou não, né? Eu olhei, não vi ninguém, eu comecei a rir sozinho, estava nas costas do santuário, mas falei com Nossa Senhora assim, começamos bem. Peguei aquela vela, depositei o dinheiro, fui lá fazer meu pedido. O que acontece é isso, eu vou testá-la porque eu não acredito que isso possa acontecer. Porque se isso acontecer, a minha relação com a senhora vai ser totalmente diferente. Luzia, dali eu saí, morava em Cascais, eu estava em Fátima, 1h e tanto de viagem. Cheguei, isso eu estou falando de 2004 para 2005, 2004.
Quando eu cheguei em Cascais, eu fui direto para um cybercafé. E aí eu falei assim, tomo um café e vou dar uma olhada. Quando eu abri o computador, porque era impossível acontecer aquilo. Por isso que eu fiz realmente um pedido de algo que era totalmente impossível. Quando eu vi, tinha outras pessoas, eu comecei a rir sozinho, minha espinha gelou. Tinha uma pessoa comigo, assim, vem aqui ver um negócio, que já sabia o que estava acontecendo. Não bastasse eu ser atendido, eu fui atendido 2 vezes e tinha o poder da escolha. Eu vou poder escolher. Quero isso, vou para cá, vou para cá. A partir dali, aí eu tive que pagar a promessa de joelhos, depois eu voltei a Fátima e paguei. Estava até com a minha mãe, estava com a minha filha, estava com o meu cachorrinho na época, o Buda. E foi um momento de muita força para mim. E por isso que você é devoto de Nossa Senhora de Fátima até hoje. Até hoje. Então você teve uma prova. Comprei uma imagem linda lá, pedi para ser abençoada lá e trouxe uma imagem enorme. E todas as vezes que eu converso, e depois outras coisas aconteceram, né? Repetidas vezes, tudo assim, conversando, Nossa Senhora, está acontecendo isso. E as coisas foram acontecendo. A gente pode falar, tem gente que não acredita, né? Eu respeito também, mas essa é a minha história. Foi acontecendo e acontece até hoje comigo. Quando eu vou ali realmente me entrego e concentro, e a oração é muito forte, qualquer oração é muito forte, não importa a religião. Eu acho que quando você vai com o coração aberto, eu acho que as coisas elas mudam de figura. Acabam acontecendo. Eu acho que aí é que é a fé, que aí é o poder que você tem. Porque quando você começa a falar, aí entra a gratidão. Quando você começa a falar coisas, palavras positivas, gratidão a tudo que está acontecendo, a tudo que está vindo na minha direção, a tudo que também não aconteceu, gratidão. Quando eu comecei a usar essa ferramenta, essa palavra, a minha vida mudou da água para o vinho. Você é uma irmã querida, acompanha a minha história já há muito tempo, não só a história artística, mas a história do ser humano, Maurício. E você sabe de muitas etapas da minha vida, da minha caminhada. Inclusive, eu posso dizer que, lógico, a felicidade plena é a cada momento, é a cada dia, é a cada situação, é a cada conquista. E todas as conquistas que eu venho tendo, desde de um bom tempo, onde você viu um Maurício, hoje você vê outro. Maurício, eu tenho a alegria de dizer que você é o terceiro entrevistado desse programa que senta-se aqui e que eu posso dizer que eu estou feliz em ver da forma que você evoluiu espiritualmente falando. Você é o terceiro. Assim como você disse que eu realmente já o conheço e acompanhei, e vejo como você está bem, assim, é o semblante, é diferente, completamente diferente. E aí eu vou voltar no tempo, que é uma das perguntas que todos se fazem, todos têm a curiosidade de fazer. Você fez uma novela muito comentada, muito vista, muito discutida, espiritualmente falando, foi a novela que foi A Viagem. Nessa novela, você era, digamos, sofria perseguições espirituais, uma obsessão de um espírito que não conseguia se desencarnar. Naquela época, você sentiu a necessidade, era pesado para você fazer aquele papel? Aquele papel te pesava? Você, quando chegava em casa, chegava bem, ótimo, ou você sentia aquele peso? Sentia. Eu, na verdade, eu fiz aquela novela como um ator, né, sem me deixar em momento nenhum, até porque eu estava tendo uma filha naquela época, era um momento de gravidez, e ela estava nascendo naquele ano mesmo,
quando eu gravei a novela, em 94. E eu fiz a novela como um profissional, não querendo mergulhar em algo a mais do que o profissional mergulha, que é o trabalho dele como ator. Então eu fiz aquele personagem, foi o Theo, dentro do que precisava ser feito ali, né? Não quero me envolver, não quero ter... eu vou nesse momento então mexer com um centro espírita, até porque meu pai era mesa branca, ele também era do Centro Redentor, que era mesmo homens de terno e tal. Então tinha um conhecimento. Tinha, eu já vinha também, meu pai me levava desde pequeno, então eu tinha conhecimento da mesa branca, Frei Luiz, mas não me deixei envolver. Eu quero fazer como ator, mas aí foi a primeira vez que eu senti, porque eu fazia o personagem, o Theo, e fazia, de certa forma, o Alexandre, que era o personagem do Guilherme Fontes. Perfeito. Que morria, e ele não se conformava com aquela morte, ele queria vingança, mas ele vinha se vingar de todos através da vida do Theo. Então, ele, né, aquele espírito obsessor e tal. Então, eu sempre busquei o meu trabalho como ator, de tentar fazer de representar cada vez mais próximo ou igual ao que o Guilherme deu de tinta para aquele personagem do Alexandre. Então, eu tentando fazer a cadência de fala do Guilherme, como ele montou o personagem, eu vou tentar fazer o Alexandre do Guilherme. Vou falar como ele, naquele tom de voz. Toda vez que ele vinha, ele gravava, você vai fazer isso. Então, você vai fazer... como se eu imitasse o Guilherme. Correto. Então eu tentava fazer o mais próximo, igual ao Alexandre. Aí, Luzia, eu percebi uma coisa, na época, nítida. Um cara já, como eu, conhecedor, não era tão leigo, ia gravar muito bem, e quando eu saía de lá, eu saía com os ombros pesados, chegava em casa, e era uma dor de cabeça terrível. Eu falei assim, não, isso aqui é porque eu forcei muito. Mas não era só a forçação física do ator. Tinha algo mais aí, e eu confesso que eu fiquei, não é com medo, mas eu fiquei, acho que com excesso de respeito. Eu não quero me aprofundar nisso não. É melhor deixar quieto. Eu sigo tomando Neosaldina para passar dor de cabeça, mas não quero mexer com essa energia, porque de repente eu vou... O que está acontecendo? Está acontecendo isso? Então, prefiro não. Deixa eu seguir fazendo o meu. Terminar logo essa novela. Mas foi uma delícia, foi uma experiência. Foi uma grande novela. Nossa. Até hoje formou 4 gerações, né? Pelas reprises. Eu conheço menininha de 12 anos que... O Theo! Eu falo assim, gente... Mas sim, marcou. Posso ser seu avô. Não, mas marcou. Sim. Como agora, por exemplo, vou fazer uma pergunta. Sei também que você gosta muito de Nossa Senhora Aparecida. E aí você também teve um personagem que teve um problema. O Dom Fernão. Dom Fernão. Que era uma novela do século XVII. E foi o primeiro vilão que eu fiz na televisão brasileira, um presente. Que era um vilão amado, era uma coisa assim, impressionante. Era um vilão, ele na verdade, todas as maldades que ele fazia por amor. Mas não há desculpa, por amor é maldade também, né? Certo. Não importa o que você pega como mote para poder realizar suas maldades. Se você ama, você está amando de forma errada, de forma doente. Porque matar um padre, ele matou, o padre quem fez foi o Otton Bastos. Então tem uma cena do Dom Fernão que ele mata o padre, queima-roupa. Então, quando eu li isso, assim, nossa, cenas fortíssimas. Ele queria quebrar a santa, né? Então ele queria entrar a cavalo na igreja para quebrar a santa. Olha que energia. Mas você sabe que eu sempre tive assim eu sempre deixei um pouco, acho que o trabalho do ator falar mais alto, e um pouco da ingenuidade
me acompanhar como se fossem os anjos da guarda. Numa hora dessa cena assim, conta pra gente, aí você tinha que fazer essa cena. Tem que fazer essa cena, Maurício. Você vai entrar a cavalo, tem que tentar quebrar Nossa Senhora. Lá dentro você não falava assim, ó, me desculpe, Nossa Senhora, porque isso aqui é só novela, hein? Mas eu tenho que continuar. Tinha isso? Sim, sim. Eu acho que isso, em relação a mim, é isso que eu estou falando. Eu acho que lá em cima, alguém já sabe de tudo. Porque tem uma coisa que a gente faz na vida, assim, olha, se eu te magoei, se eu errei com você, se eu deixei você triste, você me desculpe. Mas não foi por querer. Eu não parei o meu tempo para arquitetar uma maldade. Eu não consigo isso. Às vezes eu paro para pensar, porque nós todos que já temos, né, bastante vida até aqui, todos nós já passamos por uma situação, por que fulano fez isso? Nossa, de forma gratuita. Não é porque isso é da pessoa, é o DNA da pessoa. É como o fogo do fogão. É uma essência dele. O fogo só sabe queimar e fazer comida. Se você puser a mão ali, você vai se queimar. Nunca você viu alguém na beira do fogão pro fogo. Você me queimou, eu vou te pegar de pancada. Isso não existe. Queimou, você aceita. Então eu passei a aceitar, percebendo que muitas vezes eu não fazia nada, como até hoje não faço, e não paro mesmo o meu tempo. Poxa, a pessoa está falando que eu fiz isso, que eu sou aquilo, que isso e mais aquilo, outro. Que até eu fico duvidando, mas será que eu sou um cara assim? Com esse caráter? Eu sou um cara que tem defeitos, cometo erros, né, como qualquer ser humano. Mas eu não paro para arquitetar maquiavelicamente essa maldade. Planejar uma maldade. Que essa pessoa está dizendo que eu planejei. Eu não consigo, eu não perco o meu tempo. Se eu tiver um tempo vazio no dia, eu tiro para escutar passarinho, para ficar olhando a natureza que eu amo. Eu penso em nada, eu penso em coisa boa. Eu só gosto de ver todo mundo bem. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu não atrapalho. Essa é a minha filosofia. Então eu fico um pouco surpreso até com determinadas pessoas que fazem isso de graça. Arquitetam a maldade e falam, nossa, não tem talento para isso. Então, eu acho que o personagem, quando eu fiz o Dom Fernão, Deus já sabe, vamos colocar como Deus na história, né? A figura do Senhor maior, dono do céu e da terra. Ele já sabe, porque tem um ditado que diz assim, olha, eu posso te dizer uma coisa, eu estou com a consciência tranquila em relação ao que você acha que eu fiz, porque eu estou com o meu coração e a minha mente tranquilos em relação a Ele. Porque Ele, de fato, sabe o que acontece aqui e aqui. Então, o meu compromisso em vida não é com você, não é com ele, com ela, com Ele. Eu já cheguei num ponto que eu sei que quando isso acabar, eu vou ter que sentar para conversar com alguém. Entendeu? Aí não quero colocar a figura do barbudo, do senhor, não, sentar naquela cadeira e tal. Não, mas eu sei que é a causa e o efeito. É ação e reação. Tudo que eu fizer, eu vou ter o efeito e a reação do que eu cometer, se eu falo um negócio, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu falo. Se eu tenho uma ação, eu tenho uma reação dessa ação. Você sentiu essa tua mudança, esse Maurício calmo, Maurício que hoje não, que já há bastante tempo, eu posso dizer, vive a vida dele. Você sentiu quando teve essa mudança? Ou ela foi aos poucos? Não, ela tá vindo aos poucos, ela veio aos poucos, mas ela veio aos poucos com qualidade, ela veio com intensidade. E cada vez ela fica maior. Eu, quando conheci em julho de 2000 a filosofia budista, aí eu fui para o Nepal, Katmandu, Tibete, fui para Nova Delhi, fiquei em monastério, fiquei lá quase um mês. Aí fazia meditação devocional, yoga, tudo. Aí
Aí estava uma moda, budista. Eu falei, olha, eu não sou budista, como até hoje não sou. Eu pratico a filosofia budista, mas eu não sou budista. Eu continuo sendo de uma família católica, que fez primeira comunhão, que foi batizado, está tudo certo. Mas o budismo funciona para mim mais como uma filosofia, né, onde eu pego as metáforas e vou relacionando dentro do que é positivo, porque é uma religião simples, né, ela vai em cima das 4 nobres verdades, que é a dor, né, e você não sentir dor. Mais uma vez eu tenho um entrevistado na minha frente me falando sobre filosofia budista. Ah, é? Sobre seguir o catolicismo, mas seguir a filosofia budista. Uhum. Quer dizer, o que realmente falta às pessoas é justamente isso, é compreender o próximo. Que eu acho que é uma das principais partes da filosofia, respeitar o próximo, compreender o próximo. Você não tem que julgar o que o próximo, o que ele quer fazer, o que ele deixa de fazer, não cabe. E sim, aceitar. É um direito de escolha. E é a segunda vez que eu escuto isso. Hoje, se você tivesse que fazer um pedido a Deus, o que você pediria, bom? Saúde. Saúde para minha mãe, saúde para meus filhos, para minha esposa, para mim. Saúde profissional, saúde no geral, para os amigos. Porque quanto mais tempo, e uma qualidade de morte plausível, não aquela morte que você vai sofrendo, que você vai precisando de uma ajuda externa, senão você não consegue se limpar, você não consegue se banhar, você não consegue andar. Com a sua dignidade. Exatamente, né? Eu acho que é dignidade. Eu acho a morte que vem quando você está dormindo a mais auspiciosa. Eu tive alguns exemplos na família da minha mãe, tias que faleceram. Ela falou assim, acabou uma novela e entrar o jornal, ela jantou assim, olha, eu vou dar só uma dormidinha, porque me chama para assistir a novela que começa depois do jornal. A secretária foi chamar, tinha adormecido. Quer dizer, eu acho lindo isso, porque foi sem espírito sofrer, pleno, né? Eu acho tão bacana, tão poderoso esse tipo de partida. E hoje você tem que agradecer a Deus? Muito. Em primeiro lugar, estar vivo. Luzia, eu tive perto da morte muitas vezes. Muitas vezes. Eu capotei com o carro 13 vezes e o carro foi perda total. No cockpit só tinha o espaço onde eu estava. O resto, se tivesse mais uma pessoa, não estaria aqui. Então eu tenho que agradecer por não ter ninguém no carro. E por que ele deixou só no cockpit todo o meu espaço intacto? Não tem ar. É uma realidade. 13 vezes na Raposo Tavares. Eu capotei uma outra vez também, isso foi em São Paulo, aqui no Rio, com um carro que foi no ar, parou em pé, entrou numa casa dentro, sala dentro. De novo. E outras vezes mais, entendeu? Eu acho que existe uma missão de cada um. Eu bebia muito, eu era um cara que gostava de beber e não tinha limite. Bebia, não conseguia parar. Assim, se eu bebesse, eu não sabia beber socialmente. Vamos beber socialmente. Tomava um, mas ficava leque, ia beber. E aquilo foi me trazendo apagões, foi me trazendo brancos, foi me trazendo... No dia seguinte era horrível. E eu chego cigarro também, fumava de vez em quando e tal. Há quantos anos você não bebe? Mais de 10 anos. Não fuma também? Também não. Nem droga nenhuma. Qualidade de vida mudou? Total. Mas não busquei isso para ficar um cara limpo e tal. Não, rolou, aconteceu. Eu busquei porque eu já vinha buscando isso. Porque eu também, todas as vezes que eu bebia, fumava, e usava isso, aquilo, eu sabia que aquilo ali era minha busca. Como Freud usou cocaína para acelerar o processo dele de compreensão da psicologia e tal, enfim.
eu falei, que eu usava para compor e fazer as coisas, lidar com arte, nunca profissionalmente, mas sempre na construção, e quieto, me reservava. Você não vê foto minha criando confusão em lugar nenhum, sendo preso, nada disso. Eu usava artisticamente, de forma rica, poeticamente, para minha construção, para o meu crescimento, para acelerar coisas que eu precisava. Mas eu sabia, isso aqui vai ter uma hora que vai parar, porque eu não quero. Isso aqui está sendo usado para eu poder chegar num... Quando eu cheguei, foi natural, foi um processo assim, chega, eu sou muito metódico, mas vai ter um dia que eu quero parar. Aí parei, chega. Aí tem gente assim, mas você não bebe nem uma coisinha? Mas, poxa, você não bebe, que coisa! Nem socialmente, assim, querido, deixa eu te falar uma coisa, eu não bebo, mas você pode beber à vontade, que eu vou ficar mais bêbado do que você, porque eu tenho essa capacidade. Não só como ator, mas acho que de espírito. Eu já bebi o Oceano Atlântico, não preciso mais beber nada nessa encarnação. Do que já foi tudo. Maurício, você é um formador de opinião. Uhum. Você fez um passeio pela fé muito importante. Uhum. Então, a sua mensagem para as pessoas, e até o teu exemplo para as pessoas, eu digo que é muito bom, porque as pessoas acreditam, quando elas veem uma pessoa que conseguiu fazer isso, ela consegue também se superar. Então, assim, a responsabilidade daqueles que conseguiram de trazer o seu testemunho, de falar sobre isso, como você falou agora abertamente, uhum, é importante porque isso está ajudando uma outra pessoa que nesse momento está assistindo você e que está dizendo assim, eu consigo, eu também posso conseguir, eu tenho essa possibilidade. Então, eu queria agradecer a você, que a gente está chegando ao final do nosso programa, mas gostaria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que nos assistem. Por favor. Assim, pegando um pouquinho do pedal que você comentou, em relação às pessoas serem capazes, né, de realizar aquilo que é possível realizar. Ah, mas é muita força de vontade, eu não consigo. Todo mundo consegue o que quiser. Depende do que você mais deseja. Ah, mas aí você tem que fazer pelos seus filhos. Não, você tem que fazer por você. Eu acho que, em primeiro lugar, se você pensar nos outros, você não faz, você não cria uma força interna. Eu estou falando por mim. Eu, quando fiz, eu fiz por mim. Entendeu? Eu não pensei em filho, não pensei em mãe. Porque, naturalmente, eles estão ganhando. Eles são os primeiros sorteados, né, nessa felicidade da sua competência de cura pessoal, de elevação espiritual, de crescimento espiritual. E eu acho que a gente tem que correr. Quando eu falo isso, não é de uma forma piegas, porque faz bem para a saúde. Claro, faz bem para a saúde, faz bem para o espírito, mas acho que vai fazer melhor para um resultado depois daqui. Eu passo agora a ter uma outra visão da vida, que é a vida após a morte. Só hoje eu consigo compreender o que meu pai falava, os livros, as doutrinas do caminho espírita, que não é o meu, mas, de certa forma, tudo que eu vi, tudo que eu faço, é agora querendo uma riqueza de karma, ou seja, essa passagem de vida ela tem que fornecer algo melhor para quando eu renascer. Eu acredito na reencarnação, embora a Igreja Católica não acredite, mas eu não disse em nenhum momento que eu vim de uma família da religião católica, fiz primeira comunhão, fui batizado, mas tenho necessidade e obrigação de acreditar em tudo que dizem. Eu acredito naquilo que me faz bem e o que me bate como mais certo, porque assim eu vivo melhor. Então, o meu compromisso, a minha dica, assim, se é para dar uma dica, assim, eu dei para mim, deu certo, está dando certo, porque eu me espiritualizo, eu vivo bem, eu vivo em paz, eu vivo tranquilo,
E as pessoas gostam disso, até nas minhas redes sociais, no meu Instagram, quando eu posto frases, as pessoas assim, Maurício, impressionante, muita gente fala isso. Eu fico esperando, porque às vezes eu estou triste, eu estou para baixo, estou depressivo, estou isso, estou aquilo, estou inseguro, estou com medo, fico esperando as suas frases, porque as suas frases já me fizeram ganhar o jogo, ganhar um dia de depressão, um dia disso, um dia daquilo. E eu fico tão feliz porque isso é um compromisso meu de prazer, de postar algo que eu sei que gostaria de falar, de ter escrito aquilo, mas falaram tão bem que eu vou postar aquilo porque é exatamente o que eu penso. Então é isso, eu acho que a vida, ela chega num ponto, para mim chegou, que não é mais aqui, é o depois daqui. Porque o que eu fizer de positivo vai me elevar a um outro nível. E aí, como eu acredito numa volta, que essa volta seja maior, mas ela só será maior se você começar agora a acumular méritos. Eu acho que a palavra da frase é essa. Muito obrigado e até o próximo programa.